certo seria que o ser humano evoluísse as personalidades para poder conviver melhor, porque haveriam menos brigas, menos conflitos. Eu não digo brigas no sentido só de guerra, não, dentro de casa mesmo. Muitas vezes as pessoas estão aí lutando para segurar, por exemplo, um relacionamento, mas ela não sabe quais são as coisas que ela tem que aprender exatamente para poder conseguir tanto respeitar o seu companheiro quanto ser respeitada dentro do relacionamento. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que vai representar você, internauta, nessa nossa Conversa no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje o tema da nossa conversa no quintal, né, da nossa live, é sobre personalidades ou personas. E queria que você falasse para a gente um pouco o que são personas. Personas, essencialmente, são personagens. Personagens que nós, adultos, hoje, criamos pra gente quando a gente era bem criancinha. Essa personagem que foi criada para nos acompanhar. A gente veio desenvolvendo, depois do nosso nascimento, uma determinada idade, geralmente entre os 3, 4 anos ali, a gente começa a conseguir ter a capacidade mental de ver uma coisa e fazer uma interpretação. A partir do momento em que eu consigo fazer uma interpretação, que é inclusive onde o nosso cérebro às vezes é chamado de mente, ou seja, eu posso ver uma coisa e tipo mentir sobre aquilo, ver uma coisa e dizer para mim mesmo ou para qualquer pessoa que não é aquilo que eu estou vendo. A partir desse momento, a criança começa a criar um personagem para poder enfrentar o mundo que está se desenvolvendo à sua volta. Tudo que ela consegue enxergar, ela consegue colocar o seu personagem e com isso esse personagem vai sendo construído ao longo da vida e faz com que ela se sinta mais forte, mais confortável perante a situação de mundo, né, de si própria, e se descobrindo. É um personagem, então, inventado. E a persona é o núcleo desse personagem. Tá, mas por que você acha que essas personas, elas existem nas nossas vidas? Então, o ser humano, com essa capacidade, ele passa de uma pessoa que vê uma coisa e consegue interpretar. A grande necessidade da persona é justamente o fato de que se tem 2 pessoas vendo o mesmo objeto e cada uma pode ver esse objeto e dizer que ele é ou não é, ou melhor dizendo, se 2 pessoas vivem uma história qualquer, um acontecimento, para cada uma daquelas pessoas, o mesmo acontecimento geraram histórias diferentes, onde naquelas histórias cada um era personagem de si. Então, todas as pessoas precisam desse personagem para poder se desenvolver. É do ser humano, isso é comum do ser humano, ele ter essa facilidade para aderir a essa personagem. E essa personagem acompanha ele pela vida inteira. Pelo que você falou aí, dentro dessas personagens, então todas as pessoas, elas têm personas, né? E não só algumas. Todas as pessoas têm a personalidade. É uma maneira que a pessoa desenvolve para poder diminuir um pouco do impacto do ser humano para com a vida. Porque a realidade às vezes é muito dura e a pessoa, enquanto ela está, digamos, em se desenvolvendo, em bebê e aí criança, ela está frágil, ela consegue criar entre ela e a realidade uma camada
E é essa camada que impede, às vezes, de que ela veja tanto coisas boas, muitas vezes, mas quanto coisas ruins. Por exemplo, às vezes a pessoa não está com umas ideias totalmente coerentes, às vezes ela não está sabendo lidar exatamente com uma situação que é inusitada para ela, então é onde ela insere aquele personagem e passa adiante ali fantasiando uma história onde ela é a própria personagem de si mesma. Tá. Mas aí, então me responde uma coisa aqui, né? Você tem uma experiência, né, muito grande nessa área, devido, né, ao estudo que você já fez dentro do autoconhecimento. E tem uma data exata que nasce essa personalidade em cada um de nós? Não. Geralmente, quando a criança, depois do nascimento, ela vem se desenvolvendo, existe um período dos 3, 4 anos até os 7, onde ela tem uma primeira interpretação. Então funciona mais ou menos assim. A criança vem se desenvolvendo e em um determinado momento a mente dela começou a amadurecer suficientemente para que ela veja uma coisa e interprete se aquela coisa é ou não aquilo. E a partir daquilo ela consegue mentir. A partir deste momento inusitado ali, onde ela sentiu, a gente chama de ruptura do amor total. É um momento onde ela se desconecta da realidade. Ela consegue se desconectar. Ela consegue ver uma coisa e dizer para si mesmo que aquela coisa talvez não seja totalmente aquela coisa. A partir desse momento, e isso acontece tudo inconscientemente, diga-se de passagem, a partir daquele momento já está instalada ali a personalidade dela. E ela vai assim, aprofundando-se, ela vai em suas brincadeiras, nos anos vindouros, 5 anos, 7 anos, 10 anos, brincando ali até os 15, 17 anos, em se formando essa personalidade. Isso acontece nos momentos de lazer dela, é onde ela experimenta os espaços que ela pode ter, experimenta essas mentiras, essas brincadeiras para si mesma. Então com isso ela vai criando esse personagem e ele vai se solidificando ali em volta, como se fosse uma casca mesmo para com a vida. E esse personagem fica então, a pessoa fica instalada nesse personagem, é como se fosse um avatar, né, daquele filme, que está instalado ali e que a pessoa convive com ele uma vida inteira. Todas as vezes que ela precisa abrir mão de colocar uma casca perante uma situação que ela desconhece ou uma situação mais difícil, ela vai e usa a personalidade dela. De um certo momento, onde elas são indissociáveis. Às vezes a gente não consegue, em determinados momentos, separar uma da outra para saber isso é personalidade, isso é essência. Essência é o que a gente nasce com ele, é o nosso eu núcleo, o nosso eu principal, né? É o nosso eu objetivo. E você acha assim que durante a nossa vida, né, no decorrer da nossa vida, essa personalidade, né, que ela se criou ali na gente, ela muda durante uma caminhada? Ela evolui, né? Ela evolui, mas ela modificar, por exemplo, existem várias personalidades, mas do momento em diante que a pessoa nasceu e desenvolveu aquela personalidade, e isso não é por acaso, Maninha. Essa personalidade, ela tem bases biológicas e bases em acontecimentos. Então, por exemplo, quando a pessoa nasce e vem desenvolvendo, ela tem um cérebro que vai fazer com que pese mais para ela um determinado tipo de biologia. Juntando esse acontecimento biológico com esse acontecimento emocional, vamos dizer assim, faz com que a pessoa tenha um determinado tipo de personalidade. Essa personalidade, depois de desenvolvida e evoluída, depois de desenvolvida e instalada na pessoa, ela não modifica mais. É mais ou menos assim. Imagina que a pessoa, imagina um animal, um boi, um passarinho ou uma onça. O boi come capim. Então ele come capim a vida dele inteira. O passarinho come alpiste e a onça come carne. Nenhum deles não vai migrar de um para o outro. O passarinho nunca vai passar a comer, por exemplo, carne. Mesmo que ele morra de fome, ele não vai passar a comer carne. Então, essa personalidade, ela também não vai cruzar. Um outro exemplo que eu poderia dar para poder ilustrar, para ficar mais fácil para a pessoa entender, é você imaginar as cores de um arco-íris. Imagina o arco-íris, onde tem uma faixa em vermelho, uma faixa em lilás, uma faixa em amarelo. A faixa de amarela vai se desenvolver
dentro da faixa de amarelo. Ela não vai desenvolver para a faixa de azul. Então a personalidade ela não cruza um caminho, ela não cruza um limite. Então a pessoa vai se desenvolver naquele caminho. Então isso acompanha a vida dela inteira e ela não muda de personalidade não. Ela se desenvolve e se modifica dentro da mesma personalidade que ela está instalada. Isso é para a vida. Tá, mas então, como que, por exemplo, você falou da evolução da personalidade, né? Sim. O que é que eu preciso fazer para que minha personalidade se torne melhor, ou mais evoluída, vamos dizer assim? Bom, algumas coisas que a gente pode fazer e deve fazer para que evolua essa personalidade é conhecê-lo, é um dos pontos principais, conhecer e entender o que aconteceu que fez com que eu chegasse até ali, conhecer a minha natureza biológica e o meu acontecimento emocional que fez com que juntasse para que eu chegasse até ali. Sim. E eu saber que existe uma espécie de grau. As personalidades, elas têm vários níveis, vários graus dentro da personalidade. Então você começa a trabalhar uma personalidade num grau mais básico. E depois você vai evoluindo ali dentro daquela faixa até chegar a se tornar evoluída dentro da mesma personalidade. Essa evolução aí, ela depende do autoconhecimento ou não? Ela depende totalmente do autoconhecimento, porque à medida que você vai se conhecendo, você vai vendo que, olha, então quer dizer que eu sinto isso, eu gosto daquilo, eu desejo aquilo outro, e aí você passa a se conhecer mais biologicamente e mais emocionalmente. E com isso você consegue lidar melhor com isso. Então quando você tem, por exemplo, uma determinada situação, vamos supor aí uma situação de você estar lá, uma situação de gravidade financeira. Eu estou com uma situação de gravidade financeira, como que eu ajo nisso? Qual que é o grau de importância que eu dou para quando eu estou com um problema financeiro? Qual que é o grau de situação de importância que eu dou quando eu estou com um grau alto, por exemplo, de uma pessoa doente na família? Então todas essas situações vão nos expondo e vão me ensinando devagar no meu animal como que eu posso agir melhor dentro desse conjunto da personalidade. Ou seja, eu vou aprendendo a lidar melhor com isso. Quando morre alguém, como que eu sou, quando alguém conta uma piada num momento em que não deveria, se eu sou mais palhação ou se eu sou mais sério, se numa escola, num curso, como que eu me comporto? Eu sou de fala fácil ou sou mais de fala difícil? Tudo isso, todo esse conjunto está dentro da personalidade. À medida que a pessoa vai se conhecendo, ele vai se desenhando melhor e vai conseguindo viver melhor e ter mais tato para com todas as situações, empatia para com as outras pessoas e tudo mais. Vai amadurecendo também, né? Vai amadurecendo também o ser humano e vai fazendo com que ele fique cada vez mais sendo ele mesmo e único, porque todos nós somos únicos. E isso é super importante que seja dito, que mesmo que as personalidades tenham muitas parecidas, nenhuma é exatamente igual à outra. Então, a gente tem no estudo das personalidades uma linha raiz, mas não dá para você falar assim, as pessoas são iguais, porque não são. Cada um é único no mundo. Essa fala, eu acho que ela encaixa numa fala, um ditado, né, que popular, que fala-se assim, que os deuses das mãos são irmãos, né, mas não são iguais. Mas não são iguais. Inclusive, isso é um ótimo exemplo. Se você pegar uma família que tem gêmeos, por exemplo, você tem gêmeos, né? São totalmente diferentes. São totalmente diferentes, mesmo sendo criadas ali praticamente nascidas no mesmo momento. Gerada, né? Geradas juntas e criadas, a maioria das vezes, com todas as mesmas situações ou quase as mesmas, porém cada um tem uma personalidade. E mais, isso já vem com elas. Quando você conhece a ver o jeito de cada uma, você já vê, ó, essa aqui é diferente daquela, essa é mais assim, essa é mais assada, essa é mais quieta, essa é mais extrovertida. Isso aí é natural, é a própria natureza em si. Você falou, isso é interessante, que desde o nascimento a gente já consegue perceber essa diferença. Você consegue perceber. Uma mais chorona, outra mais quietinha, apesar de ter a aparência física, né, bem semelhante, sim, mas a personalidade realmente são totalmente diferentes. Exatamente.
Porque a personalidade está instalada em cada uma das personas, porque o mais importante disso tudo é que como cada cérebro é ele tem todo um ecossistema dele. Então aquele cérebro de cada gêmea, por exemplo, ele vai ter o seu ecossistema inteiro desenvolvido por si. Então ele vai ter toda uma biologia própria, por mais parecido que possa ser fisicamente, cada um vai ter os seus pensamentos, cada um vai ter a sua biologia, cada um vai ter o seu caminho no mundo. Forma de agir. Forma de agir e tudo mais. E fala um pouco pra gente, assim, tem várias personalidades, né? Quais são os tipos de personalidades? De personas? As personas, elas são divididas principalmente em físicas, que são pessoas mais físicas, pessoas assim que ou muito verborrágicas, que mexem muito a mão, os pés, pessoas bastante físicas, ou pessoas que tudo que você faz, elas já pegam para fazer logo, elas não ficam esperando e tal. Essas são a categoria de pessoas físicas. Dentro dessa personalidade de pessoas físicas tem 3 personalidades que são físicas. 3 personalidades também que são mais mentais. São pessoas que tudo para elas raciocinam primeiro, elas olham, elas matutam primeiro para depois dar uma opinião, ou às vezes nem matutam tanto assim, mas já pensam e falam. Por quê? Porque a parte mental delas, a parte de comunicação de código, a parte de entendimento, a parte matemática delas é muito aguçada. Então, são as chamadas personas mentais. E as personas emocionais, como não poderia deixar de ser, né? Que são aquelas pessoas que, assim, em uma determinada situação qualquer, elas já põem a mão na cabeça, às vezes bravejam, ou são muito assim, coração demais, qualquer coisa já explode, ou para elas não vale tanto assim, elas não gostam daquela frieza das pessoas de pensar, elas já se dão melhor com pessoas mais emocionais, mais calientes, né? Aquelas pessoas realmente emocionais, que também dentro desse conjunto aí temos 3 personalidades principais. Por exemplo, né, tem as pessoas tem pessoas que são consideradas iguais, né? Sim, são da mesma categoria, isso, né? E elas são iguaizinhas sempre na forma de agir, na forma de pensar, ou não? Não, o que faz com que a gente classifique uma personalidade, uma persona como igual, é o fato de elas terem comportamentos na mesma linha de raciocínio, mas não iguais. Por quê? Porque o que faz a diferença é justamente o que alinha elas, é o porquê de cada uma. Então, quando uma persona se desenvolve, a gente consegue enxergar exatamente no que ela está alinhada, como se fosse um ímã que está alinhado ali, aquela limalha de ferro que está alinhada no ímã. Ela tem um determinado norte apontando ali para ela. Então, isso nasce do motivo pelo qual elas estão se comportando. Não é o comportamento só em si. Então, 2 pessoas diferentes, que têm personalidades iguais ou parecidas, podem agir igual ou diferente, mas às vezes o motivo delas é que vai fazer com que elas ajam dessa forma. Entendeu? Então, algumas são motivadas, por exemplo, emocionalmente, algumas são motivadas fisicamente ou mentalmente, mas os motivos delas é que parecem. Então faz com que você consiga entender como aquela pessoa pensa, por que ela pensa daquela forma, e aí às vezes a atitude dela não vai ser exatamente a mesma, mas dá para você ver bem como que ela está pensando. E assim, falando essa questão de serviço, que tipo de persona, né, seria para cada tipo de serviço? Tem como classificar isso? Existe, claro, todo um rol de classificações que as pessoas às vezes fazem. Mas a primeira coisa que eu já te falo é o seguinte: qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer trabalho. A questão toda vão haver mais facilidades, mais alinhamentos ou mais desalinhamentos em alguns determinados tipos de serviço. Por exemplo, nós temos pessoas que são as mentais. Uma pessoa que tem uma facilidade mental muito grande. Só que tem 2 tipos de pessoas que têm facilidade mental. Tem uma pessoa que tem uma facilidade mental matemática e tem uma pessoa que tem facilidade mental de invenção.
Então a pessoa que tem a facilidade mental matemática, ela se alinha melhor sendo um engenheiro, por exemplo. Por quê? Porque ela vai pegar lá os números, tipo 1 mais 1 são 2, e fazer uma matemática muito mais fácil. Já uma pessoa que tem uma facilidade mental de invenção, ela vai ser a melhor arquiteta, por exemplo. Por quê? Porque ela vai conseguir olhar para alguma coisa e inventar bastante bem alguma outra coisa, uma construção, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, todos os dois têm facilidade mental, porém uma é mais uma facilidade de equação e a outra mais uma capacidade de inovação, no sentido de pensar uma coisa que não existe ainda. Um vai estar mais ligado à engenharia e o outro mais, por exemplo, à arquitetura. E ligado ainda ao trabalho, tem uma outra coisa que é muito importante notar, por exemplo, eu, enquanto patrão no Paraná, nas minhas lojas, eu tinha funcionários, tinha um funcionário lá, por exemplo, que depois que eu conhecia as personalidades das pessoas com quem eu trabalhava, e principalmente a dele, eu trabalhava com ele dando prêmio. Por quê? Pensa para você ver. Ele era uma pessoa de personalidade desgarrada, ou seja, ele não gostava de ficar ali na mesa, sentado, bonitinho. Então, quando ele fazia alguma coisa que eu queria dar uma promoção para ele, eu, por exemplo, pegava e mandava buscar alguém fazer uma viagem. Eu precisava que fosse de tal cidade durante 3 dias para buscar tal coisa para mim. Então, ele gostava daquele espírito de aventura. Então, para ele, um prêmio, uma evolução, um upgrade na carreira dele, né, uma promoção, não seria dar um dinheiro, não seria dar um novo escritório para ele, seria dar lá uma condição de ele ir em outra cidade, buscar alguma coisa, fazer uma entrega, levar alguma coisa. Houveram vezes que eu vendi computadores aqui em Minas, isso é bastante longe, dá mais de 1.500 quilômetros, e teve vezes dessas pessoas virem aqui trazer, então ficava uma semana viajando, e com os computadores no carro, aquela coisa toda. Então isso para aquela pessoa era uma promoção. Ele ganhava um pouquinho melhor, mas ele se sentia espiritualmente recompensado. E por que eu conseguia fazer isso? Porque aquela personalidade ali, ela é uma personalidade de espírito livre, ela não gosta de horário, de estar ali certinho todo dia, bonitinho. Igual tem pessoas que adoram essa rotina, tem pessoas que detestam essa rotina. Então, a personalidade, o conhecimento da personalidade vai fazer com que a pessoa consiga viver bem melhor nesse conjunto, entendeu? Conviver muito bem com isso e ter dela, se possível do patrão dela, as respostas para que ela consiga tanto evoluir na carreira quanto se sentir bem. Então isso é muito importante para quem, tanto para quem é patrão quanto para quem está trabalhando, conhecer um pouquinho da sua personalidade para conviver melhor. Então, assim, pelo que você me contou, né, essa experiência sua aí com o patrão, com os funcionários e tudo, então quer dizer que o autoconhecimento objetivo, tanto para o patrão quanto para cada funcionário, seria assim, essencial. Essencial, porque às vezes a evolução do funcionário desevolui. Como assim? Vamos supor que eu pegue um funcionário destes que não gosta de ter uma rotina, um horário, de abrir uma loja e tal, e promova ele para gerente da minha loja. Chegou uma vez, quando lá no início, aconteceu isso comigo. Quando deu 5 dias que tinha sido promovido, ele se despromoveu, porque toda a equipe que estava com ele, tinham 4 a 5 pessoas, estava pedindo conta já, porque não conseguia trabalhar com ele, porque ele era muito inconstante. E aí eu comecei a ver que eu tinha que mudar algumas coisas. À medida que eu vim evoluindo nessa personalidade, conhecendo melhor os meus funcionários e conhecendo melhor as personalidades em si, eu consegui alocar a pessoa muito mais no lugar certo, entendeu? Para que tanto ela se desenvolvesse ali muito bem, quanto gerasse lucro para mim. Porque quando a pessoa está fazendo realmente o que ela tem que fazer, o que ela quer fazer, o que ela precisa fazer, tanto ela se sente muito melhor, quanto a própria empresa em si agradece, né? Porque você está com as peças todas encaixadas nos lugares certos. Então, sim, as personas fazem grande diferença na evolução da pessoa, profissionalmente falando. Você se conhecer e você como patrão, eventualmente se conhecer
e se desenvolver em personalidade faz com que você consiga realmente evoluir muito mais facilmente nesse contexto. Você falando aí, né, de personalidade, uma questão que chama muita atenção, né, de todas as pessoas que eu vejo. A gente fala assim, fulano tem a personalidade forte. Geralmente quem tem a personalidade forte chama mais atenção de todos, né? Sim, E tem uma lógica que tem uma forma científica de conhecer essa personalidade. exatamente. E a forma como você coloca, né, você explica, você fala sobre essa personalidade, né? Tem a diferença entre essa personalidade, conhecer essa personalidade cientificamente falando, ou só da forma como a gente fala? Tem, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala na rua assim, fulano tem personalidade forte. Não é que seja mentira. Provavelmente aquela pessoa que falou isso está certa. Só que a palavra personalidade, onde ela falou como se fosse um adjetivo. Ela não estudou provavelmente cientificamente aquela palavra, e essa personalidade ali que ela citou não é a mesma personalidade substantivo que a gente está falando aqui. Quando a gente fala que existem várias personas e que essas personas têm toda uma ciência por trás, são palavras iguais, mas os significados são diferentes. Então, a personalidade que a pessoa fala lá na rua é uma personalidade que ela fala, mas ela não tem um compromisso de que aquilo ali seja uma verdade. Nós, quando estudamos a personalidade, nós descemos em cima de uma ciência que estuda isso e vai a fundo para poder realmente colocar um peso na palavra personalidade. Então, quando a gente estuda isso, essa fala de personalidade, ela não é só uma fala de rua, ela é uma fala mais científica. E aí existem vários tipos de personalidade. Para cada um desse tipo tem todo um rol de situações ali que não são chutadas, tem um porquê, tem um motivo de ter tido aquilo e tem uma razão, inclusive embasado na natureza. Então, assim, né, diante de tudo que a gente conversou aqui, seria assim, primordial que a gente adquirisse esse autoconhecimento, né, para poder conseguir identificar as nossas personalidades. O certo seria que o ser humano evoluísse as personalidades para poder conviver melhor, porque haveriam menos brigas, menos conflitos. Eu não digo brigas no sentido só de guerra, não, dentro de casa mesmo. Muitas vezes as pessoas estão aí lutando para segurar, por exemplo, um relacionamento, mas ela não sabe quais são as coisas que ela tem que aprender exatamente para poder conseguir tanto respeitar o seu companheiro quanto ser respeitada dentro do relacionamento. Eu conheço, por exemplo, muitas mulheres que às vezes têm relacionamentos tumultuados com homens e acaba com aquele relacionamento, às vezes de uma maneira traumática, às vezes com brigas, às vezes com discussões, às vezes com coisas sérias, e daí a 2, 3 meses estão envolvidas exatamente com o mesmo tipo de personalidade, com o mesmo tipo de homem. E por que isso? Justamente porque não conhece a sua personalidade e não conhece a personalidade do outro. E não sabe lidar para que haja o respeito. Ou seja, ela atrai aquele tipo de personalidade problema e acaba tendo que conviver com ele e depois põe a mão na cintura e diz assim, mas por que será que eu só atraio pessoas assim? Às vezes ela não está comunicando exatamente o que ela desejaria. Então ela deseja uma coisa, o emocional dela está dizendo uma coisa, mas o racional, as comunicações dela estão truncadas, exatamente porque tem um ponto cego ali e que a pessoa não decifrou ainda. Então quando ela estuda uma personalidade e consegue evoluir, tanto é muito bom pessoalmente, quanto profissionalmente e mais ainda emocionalmente falando, no sentido de amor, no sentido de relacionamento, tanto com filhos, pais, quanto com marido, namorados e etc, entendeu? Então é um todo, uma melhora é como um todo. Porque no caso a gente vai aprender a lidar com a gente mesmo, né? E com as pessoas que estão à nossa volta, né? Aprender a lidar e viver mais satisfeita, né, Vaninha? Porque no fundo, o nosso grande objetivo de vida é viver mais macio. À medida que a gente vai passando pela vida, nós estamos mais dentro da vida, de uma forma que a gente chegue lá adiante Com mais paz, né? com mais paz, Plenitude. com mais plenitude, com mais principalmente
tendo gasto bastante a vida, mas não desgastar, não estou falando do corpo em si, estou falando da vida em si. Sentir que, nossa, eu estou vivendo freneticamente a minha vida, eu estou vivendo melhor. Não porque eu estou brigando, ralando com todo mundo, não. Porque eu estou me relacionando com um grande número de pessoas e consigo interagir sem ter grandes problemas. E todos os problemas que se apresentaram, eu consegui, de uma certa forma, crescer mais que eles e vencê-los. E para isso, eu tive tato, eu tive empatia e consegui crescer mais do que os problemas e assim vencê-los. Senão a gente acaba passando pela vida, né, sem desfrutar do melhor dela, né? Sem desfrutar do melhor dela e aprendendo com os erros, né, Vânia? É. Porque quando a gente erra, e errar é humano, é natural que aconteça, todos nós erramos, só não erra quem não está vivo, mas se a pessoa está viva ela vai errar, mas aí os erros vão diminuindo e vão diminuindo de intensidade também. Isso é muito importante, porque à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais experiente e os erros vão, é como se fossem baques menores, entendeu? Então faz com que a gente passeie mais pela vida e sinta assim realmente o sabor de estar vivo. Muito bom. Então hoje eu quero só, né, agora te agradecer, né, por você ter nos dado essa aula, né, sobre personalidade, foi muito bom. É um bate-papo bem descontraído nessa Tirou conversa, bastante né? dúvida nossa, né, dos nossos internautas, tá? Muito obrigado, E Vânia. qualquer dúvida, mande um e-mail. Pergunte pra gente, @manualdegente.com. Você já decorou o e-mail? Já decorei. Então, só. Beleza, um abraço e até mais. Mais.